Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer um vídeo sobre índice de força relativa, né, na nossa playlist ali de indicadores da Kia Option, ok? Pessoal, esse vídeo ele vai ser bem completinho, tá, sobre o indicador, então eu recomendo que vocês assistam com bastante calma ele e até o final, porque tem detalhes aí. Se você não assistir até o fim, você vai usar o indicador errado depois, ok? Detalhe também, essa aula aqui, apesar de eu estar fazendo para os indicadores da Kia Option, o que eu estou explicando sobre os indicadores vale para qualquer corretora, ok? Não tem a ver só com a Kia Option, então vocês podem usar em qualquer corretora. Tenho que dar um aviso aqui para vocês, né, pessoal, que é praxe isso aí no mercado, no YouTube, em qualquer lugar. Cuidado, né, pessoal, aviso de risco para vocês, né, tomem muito cuidado. Lembrem de testar sempre em conta treinamento, nada de sair lá correndo e botar na conta real, né? Todo indicador, toda técnica, tudo que vocês aprenderem no trade, assim como em qualquer outro lugar, vai ter uma curva de aprendizado. Você não vai conseguir pegar agora, colocar no mercado e sair usando, ok? Tem que aprender, tem que executar até aprender, certo? Lembre-se, só 10% das pessoas conseguem realmente, né, adquirir consistência, e consistência não é igual lucro. Consistência é conseguir executar tudo sempre da mesma forma, igual, né? Ter uma estratégia e executar aquilo sempre da mesma forma. Isso é consistência. É isso que um trader busca, ok? Porque se ele tiver consistência, ele pega qualquer estratégia que é lucrativa e faz lucro consistentemente, ok, pessoal? Então vamos lá. Índice de força relativa, no Brasil IFR, lá fora RSI, né? Então vamos dar uma procuradinha nele aqui. Ele é um indicador, deve estar no ímpeto aqui. Vamos dar uma olhadinha. Oscilador estocástico, chegaremos lá. Índice de força relativa, index. Relative Strength Index, RSI. Vamos ver o que a IKEA fala aqui para nós, né? O índice de força relativa RSI é usado para determinar a força da tendência atual e os possíveis pontos de reversão, ok? Então o RSI compara o crescimento absoluto em preços de ativos dentro de um determinado período de tempo com a redução total dos preços do mesmo período. O resultado é indicado como uma curva no gráfico com valor de 0 a 100%. Vamos colocá-lo aqui para a gente ver. Detalhe, em configurações básicas. Isto aqui é a configuração padrão dele, tá? 30 e 70 e períodos 14. Vamos falar sobre isso aqui, como alterar, como é que você usa, né? Porque é aí que está a pegadinha do RSI, ok? Então vamos deixar no padrão por enquanto, 14, 70 e 30, ok? Vamos deixar, vamos lá. Então temos nosso RSI aqui. Detalhe, tá, pessoal, estou usando um gráfico de 5 segundos apenas para a gente fazer rápido, tá? Senão vocês vão ter que ficar esperando aqui, né? Eu botar um gráfico maior e a gente utilizar. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, para a gente não ficar falando abobrinha aí, e para depois vocês não olharem em outros canais aí, de repente pega alguém que está ensinando direitinho também, que é bem difícil. Cá entre nós é bem difícil, tá? Mas caso você pegue alguém que fale direitinho, você vai ver assim, poxa, uma explicação baseada em tempos maiores e coisas assim, vai ficar bem confuso para você. Então vamos falar certinho como é que surgiu o RSI, né? Então o cara que criou o RSI, tá? O que é o Wells Wilder, tá? Ele fez para períodos de 14 dias, ok, pessoal? 14 dias, tá? Então o correto para usarmos o RSI, como ele foi criado, tá? A gente teria que colocar aqui, ó, em um dia o gráfico. Cada vela dessas é um dia. E agora sim nós temos um RSI com os períodos padrões 14, 70 e 30, tá? Sendo utilizado da forma correta, no gráfico correto. 14 dias, ok? Então aqui sim a gente tem um gráfico correto com o RSI correto. Tudo que foi feito após isso, tá? Foi modificações criadas por outros traders e até às vezes modificações criadas por quem não entendia coisa nenhuma, né? E
colocou na internet, colocou em livro, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, ok? Hoje eu vou te explicar como modificar o RSI correto, tá? Da forma certa. Então vamos voltar de novo nossos 5 segundos e vamos entender o que são esses períodos, né? Afinal, o que são esses períodos do RSI, tá? Aqui nos períodos nós temos, em primeiro lugar, linha 0 ou período, né? Que é 14. Isso é quantas velas a gente está olhando. Então, consequentemente, será quanto de tempo, né? Se são 14 velas de 5 segundos, no nosso caso aqui, são 70, em torno de 70 segundos no total, ok? 14, né, vezes os 5 segundos vai dar em torno de 70. Então, a gente está olhando um RSI de apenas 1 minuto. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se eu estou operando, por exemplo, em 5 segundos, quer dizer que esse RSI está me mostrando somente uma vela de 1 minuto. Tá? Se eu for para a vela de 1 minuto, agora esse RSI aqui está mostrando para nós 14 velas, né? Essa linha de oscilação tem a ver com 14 velas de 1 minuto para trás. Então aquele negócio que o pessoal chega pra gente e diz assim: ah, você tem que olhar o gráfico lá para trás, tem que fazer confluência, é melhor você analisar um gráfico de 15 minutos com um gráfico de 1 minuto, esse tipo de coisa. Vai depender muito do que você está utilizando. Por quê? Porque o gráfico em si, né, essas velas que a gente está olhando já são um indicador, tá? A gente precisa entender que o padrão de candle, o candle que a gente está vendo aqui, já é um indicador. Tá? Então o gráfico de candle é um indicador. Se alguém chegar para você e dizer assim: ah, eu opero com gráfico limpo, só as velas e sem indicadores, esse cara nem sabe o que está falando. Por quê? O próprio indicador de vela, a própria vela é um indicador. Para você operar sem um indicador, você teria que operar apenas por preços. Apenas por preço. Um exemplo, tá? Ele não é o exemplo perfeito, mas isso aqui seria o mais aproximado de um gráfico limpo. Seria o gráfico de linha. Ainda assim a gente está usando um indicador que é a linha. Porque a linha não reflete o preço real. A linha aqui, ó, você não vê o preço, a não ser que você bote o mouse lá e veja o preço lá, ó. Tá? Agora, se eu estou operando aqui, ó, pelo preço, ó, 1.094375 com 1094707, né? Então, se eu estou operando por preços, aí sim eu estou usando o gráfico limpo, tá? Então, só para gente tirar essa coisa da frente para a gente entender, certo? Então, aqui, ok, estamos aqui. Se a gente está olhando 1 minuto, né, temos aqui um RSI de 14 minutos. Então, é a oscilação de 14 minutos. Se a gente observar, a gente vai ver que o gráfico geralmente é menos, a linha aqui do RSI ela é menos volátil que o gráfico lá em cima. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, vamos olhar bem de pertinho, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma subida a partir deste ponto aqui, tá? A gente tem uma subidinha mais suave, enquanto que aqui no gráfico ele vai lá em cima, volta aqui embaixo, vai lá embaixo, volta aqui em cima. Então ele tem uma linha aqui no nosso gráfico bem mais volátil, né? Basta a gente colocar aqui no gráfico de linha que a gente vai perceber isso, tá? Vamos alterar o nosso gráfico de linha. Para alterar tem que dar um zoom out, né? Voltar um out aqui. Aqui nós estaríamos no 1 minuto, tá? Observem que o RSI aqui, ó, não tá suave, ó. Ele tá tão, né, volátil, tão, para quem não sabe o que quer dizer volátil, quer dizer que sofre momentos de grande alteração de preço, tá, pessoal? Então ele tá muito volátil, muito rápido, ó. Isso quer dizer o que pra gente? Quer dizer que um gráfico de 14 minutos, você tem que aprender a olhar esse primeiro detalhe, tá, pessoal? Tá muito volátil, tá quase igual ao gráfico. Então esse RSI não serve. Como assim não serve? Não serve, ele não está fazendo a principal função dele, que é o que? Suavizar o gráfico. Tá? Então a gente precisa que o RSI suavize pra gente. Ele suaviza muito pouquinho aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Vamos aumentar para 28 aqui para ver o que acontece. Será que suavizou um pouco para nós? Um pouco. Mas tem que suavizar mais ainda, tá? Então vamos botar aqui um 68.
Será que suavizou? Sim, agora ele suavizou mais. Se a gente observar, ó, a linha do RSI, ele tá mais suave, ele não tá pulando tanto que nem a linha do gráfico aqui, ó. Tá? Então ele tá, a nossa subida do RSI, ela tá mais suave, apesar de ela ter lá suas variações, claro. Mas a subida dele, se a gente traçar uma... Não sei se eu vou conseguir traçar uma linhazinha aqui. Ó, essa subida dele aqui, ela tá mais suave que esta subida aqui, ó. Tá? Pode ver pelo ângulo, né? Que ela tá mais suave que essa subidinha. O que isso quer dizer para nós? Tá, pessoal? Quer dizer que agora o RSI tá fazendo o que ele tem que fazer, que é suavizar os movimentos. E por que é importante ele suavizar os movimentos, afinal? Tá? Porque se ele não suavizar os movimentos, entrar baseado aqui num sinal do RSI vai ser a mesma exata coisa que você entrar baseado na mudança aqui do gráfico. Então não precisava nem botar RSI, é só olhar para o gráfico. Não faz sentido. É a mesma coisa que uma média móvel, por exemplo. Se você botar uma média móvel de 1 segundo e operar no gráfico de 1 segundo, não vai ter diferença nenhuma você olhar para a média ou olhar para o preço. Tá? Então a gente tem que ter essa noção. Tá? Quando ele está sobrevendido lá embaixo, lá, ó, tá? Seria um sinal de compra pra gente, né? Nesse caso aqui, ó. Tá? Quando ele ultrapassa aquela linha vermelha lá, ó, seria um sinal de compra, tá? Mas ele tem que estar no período certo que suaviza o gráfico para ele nos dar mais estatística a nosso favor. O que quer dizer isso? Para ele nos dar mais tempo. Para ele dizer pra gente, ó, agora realmente tá num limite aceitável, porque mesmo suavizado ele foi lá embaixo, ou seja, mesmo com atraso, ele está atrasado, né, um pouco atrasado em relação ao gráfico, mesmo assim ele foi lá embaixo. Então o índice de força relativa para alta está maior. Só que se você não colocar um período que suaviza o gráfico, isso não vai funcionar, isso tende a não funcionar. Tá? Então, vai funcionar sempre, é um indicador perfeito. Não existe isso em análise, tá, pessoal? Não existe coisa perfeita em análise. Não para análise de mercado. O mercado, você tem que entender, mercado é ruído branco, ele é totalmente aleatório, ok? E o máximo que a gente consegue fazer é uma estratégia que obtém uma vantagem no mercado, ou seja, acima de 50%. Tá? Mas é acima de 50% o nível de acerto? Não, pessoal, não. Quer dizer que cada sinal que ela vai nos fornecer pode ter uma estatística acima de 50% de que esse sinal irá dar certo. Não é o nível de acerto da estratégia, é a qualidade do sinal que ela está fornecendo para você. Então, qual é a qualidade do sinal que o RSI está oferecendo para nós? Provavelmente mais do que 50% de chance de o sinal dele estar correto. Então, para que isso ocorra, a gente tem que ter um período que suavize. Tá? Detalhe, uma coisa que é importante a gente ver. Ok, eu aumentei lá o RSI, ó. Aumentei o período. Mas e aqueles níveis ali, 30 e 70, né? Esses níveis é as linhas ali de sobrecomprado e sobrevendido, né? Quando está abaixo do sobrevendido, sinal de compra. Quando está acima do sobrecomprado, sinal de venda. Mas o que indica o 70 e o 30? O 70 e o 30 são as larguras máximas de banda que o preço está atingindo nesta configuração que ele está de 68. E eu posso mudar isso? Posso. Por quê? Observem aqui, ó. Olha o tempo que demorou para ele ficar aqui sobrevendido. E vejam que o sinal deu muito bom, ó. Mas deu para longo prazo, certo? E olha o tempão que ele ficou aqui para ficar sobrecomprado, tá? Então, acaba que leva muito tempo se você não ajustar às vezes esses indicadores aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente bota lá em cima, bota bem um gráfico bem grande, como você vai cuidar. Vamos botar aqui certo as velas para ficar mais certo o nosso gráfico. Botar velinhas e vamos botar 1 minuto. Ok. Então, detalhe. Temos aqui agora velas de 1 minuto. Você pode dar uma esticadinha aqui para ele ficar mais visível, né? Vamos fechar isso aqui. Tem uns velas de 1 minuto. Bom, tá difícil dele alcançar aonde a gente quer, certo? Então eu posso reduzir essas zonas. Se ele está suavizando já, eu posso reduzir essas zonas aqui, tá? E quando a gente fala reduzir, no caso do 30, é aumentar a linha para cima. Então 40, ó,
ele vai subir um pouquinho, mas não tá pegando ainda nos fundos, ó, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais, né, para ele refletir um gráfico mais rápido pra gente. Então já dá aqui, ó, não pode nunca chegar nos 50, tá, pessoal? Então 45, ó, tá chegando mais próximo agora. É legal fazer isso aqui? Depende. Se você, ó, você vai ter sinais mais longos para baixo, então você pode de repente, não, eu não quero pegar esses sinais aqui, ó, quando ele vem nessa posição, eu prefiro pegar quando ele tá mais abaixo um pouquinho, então aumenta, tá? Então faço isso aqui, ó, deixar mais seguro, né? Você vai transformar isso num sinal mais seguro, ok? Vamos botar 35, vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora ele tá um pouquinho melhor. Então aqui o certo seria para nós uns 37 mais ou menos. Vamos ver. 37. Aí, perfeito, ele fica sobrevendido lá. Agora temos que fazer a mesma coisa no de cima, tá? Então 37, a gente aumentou de 30 para 7, então vamos reduzir 7 aqui em cima, certo? Vamos botar aqui 63. Ó, já ficou sobrevendido de novo, daria até para subir um pouquinho, tá? Mas aqui tá um sinal mais de acordo com o que a gente precisa, ó, para esse gráfico de 68. Ele vai nos dar mais sinais, tá? Só que você tem que ter essa noção. Quanto mais você fizer a linha aqui, ó, ficar próxima do preço, mais ruído você tá pegando. Ou seja, mais sinais que podem não funcionar. Certo? Então, mas então não posso botar lá em vez de 70 e 30, botar 20 e 80, que é quase lá, e quase lá embaixo e quase lá em cima, para pegar só os sinais mais melhores assim que tem no mercado. Cara, pode, mas o problema é que isso vai demorar muito para acontecer, muito mesmo, tá? Às vezes pode passar um dia inteirinho, se você está num gráfico de 1 minuto, pode passar um dia inteiro sem tocar lá onde você quer. Mas vai ser um sinal bom? Não necessariamente. Não necessariamente, porque mesmo com sinais longos, cara, independente de ser longo, tá? O sinal vai ser tão volátil quanto qualquer outro. Certo? Então, aumentar o tempo disso aqui vai trazer mais segurança no sinal? Não necessariamente, porque tem que estar ajustado. Se ele estiver ajustado, lembra que você vai ajustar o RSI para ele ficar menos volátil. O que vai acontecer? Você está ajustando ao time que está usando, ele vai ficar fornecendo falso positivo tanto quanto em qualquer outro tempo. Se você ajustou, não vai ter diferença. Certo? Então, ideal, ajusta até você ver que ficou suave, ajusta os níveis, né, até você ver que ficou dando sinal aqui bonitinho, direitinho. E cara, é isso aí. Vai demorar para dar sinal assim, provavelmente, tá? Então se você tá no 1 minuto aqui, provavelmente ele vai levar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cara, pode levar aqui, ó, 1 hora, 2 horas para te dar um sinal de venda, 1 hora, 2 horas para te dar um sinal de compra. Se ele levou aqui, quanto tempo daqui até aqui? Só até aqui o meio. Dá uma olhadinha, conta quantas elas tem daqui até aqui para você ver, né? Vamos contar, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7, 8, 9, 10, 30... E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 2, 3, 4, 5. 1 hora e 5 minutos para ele sair do topo e chegar até aqui. Mais 1 hora e 5 minutos para ele sair do meio e chegar lá embaixo. É sempre assim? Não. Não, vamos falar de outro quesito interessante aqui daqui a pouquinho, tá? Então, 1 hora e 5 minutos pode chegar aqui a 2 horas e 10 minutos para chegar lá embaixo, 2 horas e 10 minutos para chegar lá em cima, né? Então você tem que ter essa noção que vai demorar um pouquinho e você tem que ser paciente, ok? Não tem alternativa para isso. Você realmente, lembre-se, 80% dos sinais de todos os indicadores, de todas as estratégias, 80% desses sinais são ruins, não são bons sinais. São só 20% dos sinais que realmente são bons e esses 20% demoram para aparecer. Então você vai ter sinais toda hora ruins. Vai ter quebra de linha de tendência toda hora. Vai ter rompimento de média toda hora. Então vai ter sempre, né, um monte de sinais ruins, ok? Então cuidado, tá, pessoal? Sinais bons mesmo não é bem assim, tá? Então 20% só. Então olha aqui.
20%, 80%, 20%, 80%. Então você tem que tomar este cuidado. Por que eu disse que aqui para baixo pode demorar um pouco menos, né? Porque existe isso é muito conhecido, tá, pessoal, dos operadores mais experientes. Um ativo ele costuma demorar muito tempo para construir preço, ou seja, para subir, né? Ele costuma demorar, vamos dar uma observada para vocês verem. Ele costuma demorar muito tempo subindo para depois desabar muito rápido, tá? Então, geralmente, ó, quedas são extremamente rápidas. Vamos ver aqui o nível de preço, só para vocês terem uma noção. Ó, nós temos este nível de preço aqui e este nível de preço aqui. Isso vale até para ações, tá, pessoal? Então, ó, olha quanto tempo ele levou para atingir até aqui, tá? Vamos aumentar esse gráfico para nós termos uma noção melhor. Vamos para 1 hora. Então vejam bem aqui, ó, ele levou, quando ele atingiu o topo lá, ele levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas para atingir o fundo. Enquanto que para subir e atingir o mesmo nível lá em cima, quantas horas ele já está levando aqui? As mesmas 14 horas deu por aqui. Então é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? Quedas vêm mais bruscamente do que altas, tá? Isso é amplamente conhecido no mercado. Então isso quer dizer que é melhor operar para baixa? Sim, sim, é melhor operar para baixa. Lembra lá na aulinha de volume, quem olhou o indicador de volume, que a gente não cuida, não dá muita bola para quando o volume está subindo e sim para quando ele começa a cair. Então, por quê? Justamente por causa desse detalhe, tá? Então o mercado desconstrói muito rápido, mas demora muito tempo construindo, tá? É uma característica. Então é melhor operar só para baixo. Nem sempre, às vezes você vai ter tendência de alta. Se você tem tendência de alta, o que vai acontecer? As quedas vão acontecer, claro, vão ser mais rápidas, mas vão ser pequenininhas. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma demora subindo, cai rápido. Demora subindo, cai rápido. Demora subindo. Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Se você está no meio de uma tendênciazinha de alta, as quedas vão ocorrer rápido, mas vão ser muito rápido para acabar também. Então não vai andar o suficiente para você ganhar um lucro aí interessante, a não ser que você esteja operando exclusivamente a opção binária, claro, né? Agora, se você estiver operando um Forex, por exemplo, cara, para valer a pena, você tem que operar um gráfico maior para pegar essa retração aqui, tá? Lembre-se que em tendência de alta, as retrações de baixa são muito rápidas e às vezes muito curtas, tá? Eu não recomendo, na verdade, que ninguém opere retrações e somente extensões de movimento. Quando o preço está indo numa direção, opere as extensões a favor, né? Extensão será sempre uma regra de mercado, tá, pessoal? Extensão é sempre maior que retração. Então extensão longa, retração curta, extensão mais longa, retração mais curta, extensão mais longa. Sempre será assim, chama isso de estrutura, ok? Fiquem atentos. Então se a gente colocar já duas regrinhas aí na nossa estratégia, querendo criar uma estratégia, né? Só posso entrar quando tiver sobrecomprado ou sobrevendido. E a favor de uma extensão, cara, já fica bem difícil de achar uma entrada. Fica bem difícil. Por quê? Raramente você vai conseguir fazer. Isso vai se chamar paralisia de análise. Por quê? Porque a técnica de operar uma extensão, que aqui neste caso, por exemplo, seria uma extensão, tá? Não vai dar certo com o RSI. Por quê? Porque ele vai estar sobrevendido lá embaixo, dando sinal de compra. Aí você vai olhar aqui, putz, extensão mais longa, retração mais curta, extensão mais longa. Não tem uma extensão de alta aqui para mim dar entrada. E o sinal tá dando lá. E aí quando ele vai dar o sinal, que é aqui, ó, extensão, retração, extensão, já tá fora da zona de compra. Você não pode entrar. Então isso é uma característica que ocorre quando você começa a misturar muitos indicadores, começa a acontecer a paralisia de análise. Então, primeira coisa que você tem que cuidar quando vai escolher um indicador, o cuidado com que você vai misturar nele. Se você misturar as coisas erradas, vai dar problema, você vai enfrentar esse problema de ficar paralisado na operação. Tem que estudar muito a fundo isso, que misturar com o que. Tá? Então já estou avisando para vocês, quem gosta de operar estrutura, extensões e retrações, já não pode usar o RSI, ele não vai dar sinal no ponto certo.
tá? Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Por exemplo, se eu estivesse operando retração aqui, somente retração, e aí deu extensão, retração, extensão, começou a voltar, deu um sinal lá. Vou pegar essa retração para alta. Peguei a retração. Beleza, aí eu posso entrar, ó. Então, RSI é interessante para pegar retrações? Sim, sim. Mas cuidado, como eu falei, retrações tendem a ser muito curtas. Neste caso a gente teve sorte, pura sorte. Pura sorte. Do movimento ter convertido, ele inverteu. De uma retração ele passou a ser uma extensão. Então a gente teve sorte que o preço... Mas na maioria das vezes isso não vai acontecer. Na maioria das vezes a gente vai ter extensão e uma retração curta. Extensão e uma retração curta. Extensão e uma retração curta. Então se eu entrei aqui achando que é uma retração curta, eu teria saído nessas duas velas que começaram a cair. E teria perdido o resto do movimento. Então mesmo servindo para retrações, tá? Você tem que ter essa noção sobre a questão da retração. A maioria vai ser curta. Não dá para pegar muito aqui não. Principalmente se você estiver no Forex, por exemplo, não tem como pegar muito movimento. Para uma binária serve? Serve. Serve, porque é um movimento rápido. Só cuidado com o timing que você vai usar de fechamento da binária, ok? Então, espero que vocês tenham gostado das explicações. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, podem me cobrar e não tem problema, tá? Mas acredito que eu expliquei a grande parte importante aí do RSI, tá? Para quem quiser saber mais sobre a fórmula matemática dele, tá, pessoal? É IFR, né, que é índice de força relativa, tá? É igual a 100 sobre 100 dividido por 1 mais a força relativa. Ou seja, ele está fazendo uma divisão, uma multiplicação versus uma divisão dos preços dos últimos períodos aqui que a gente está analisando, ok? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e logo vamos fazer o próximo vídeo aí. Lembre-se, esses vídeos estão na playlist sobre indicadores da EquiOption a pedido dos usuários do canal que pediram para nós fazermos os vídeos sobre indicadores, ok? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.